o que falar para a testemunha antes da audiência. Eu vou elencar aqui, ó, 5 pontos e uma dica fundamental, tá? Daquilo que você deve falar. Vamos lá. O que falar para a testemunha antes da audiência? Primeiro ponto, orientar é diferente de instruir. Anota isso. Instruir é dizer o que a testemunha deve falar ou não. É tentar guiar o depoimento. Isso você jamais deve fazer. Aquilo que eu chamo de instruir a testemunha é quando o advogado tenta colocar palavras na boca dela. Assim, ó, se o juiz te perguntar se o fulano trabalhava fazendo hora extra, você vai dizer que sim. Veja, você está querendo colocar palavras na boca da testemunha. Isso é instruir e isso é absolutamente proibido, isso você jamais vai fazer, tá bom? Se você fizer, corre o risco do juiz descobrir. Pode ter certeza, juiz com anos de praia descobre facilmente. Eu já tive várias oportunidades em que no meio do depoimento, a testemunha vira para o advogado e pergunta: doutor, isso eu posso responder ou não? Veja, o advogado já tinha orientado ela o que ela deveria responder ou não. Na hora e na ingenuidade, ela achou que não teria problema nenhum, virou para o advogado e perguntou: isso eu posso responder ou não? E eu falo: mas por que você está perguntando isso para o advogado? Por acaso ele te instruiu? Ah, sim, nós tivemos uma reunião antes, ele me falou o que eu podia responder, o que eu não podia. Veja, você nunca, jamais vai instruir a testemunha. A primeira coisa que você vai deixar claro quando você for conversar com a testemunha você vai falar assim para ela: o meu objetivo nessa conversa não é te dizer o que você pode ou o que você não pode falar. Aliás, você deve responder tudo o que o juiz te perguntar na audiência. Deixa isso claro para a testemunha. Olha, eu quero conversar com você, não para te dizer o que você vai falar, o que você não vai falar. Isso daí compete a você. Eu estou aqui para te dizer que você deve responder tudo o que o juiz te perguntar, tá bom? Esse é o primeiro ponto importante. Essa é a primeira coisa que você vai falar na sua conversa com a testemunha. Eu não estou te instruindo, você é livre para responder tudo o que o juiz te perguntar. Esse é um ponto muito importante que eu já vi altos constrangimentos. E ó, se o juiz percebe que a testemunha foi instruída, o que ele vai fazer? Se não tiver elementos ali para caracterizar um falso testemunho, ele vai desconsiderar o depoimento na sentença. Então, a testemunha não basta ser isenta, tem que aparentar ser isenta. Por isso que, na sua conversa com ela, você vai deixar isso claro. Eu não estou te orientando para dizer isso ou não dizer aquilo. Você é livre para dizer o que você quiser, aquilo que te perguntarem, tá bom? Esse vai ser o primeiro ponto. Segundo ponto importante: quem defende a parte é você e não a testemunha. Você tem que deixar isso claro. Você tem que chegar para a testemunha e dizer que não é missão dela defender o autor ou o réu. Porque quem faz isso é o advogado. Meus amigos, é natural, às vezes, que uma testemunha acabe tomando as dores de uma parte ou de uma vítima. Por exemplo, imagina que a pessoa testemunhou o marido agredindo, esfaqueando a esposa. É natural que aquela pessoa que testemunha aquela brutalidade, ela pegue alguma empatia, fique com dó e, ao mesmo tempo, com raiva do agressor. Então, acaba sendo quase que natural que a testemunha se reveste de uma justiceira. Ela quer ir lá e ela fala: não, ele matou sim, eu vi, eu presenciei, esse cara tem que ir para a cadeia, esse cara é um bicho. Veja, a testemunha, se ela exagera, se ela de forma exagerada acaba tomando as dores da parte ou da vítima, ela pode dar margem para impugnação ou para contradita da outra parte. Por isso que na sua preparação, tá? Na sua entrevista com a testemunha, você deve dizer a ela para ela se limitar a narrar os fatos que ela sabe ou que ela viu e jamais deixar transparecer sentimento, revolta, inconformidade, indignação. Fala assim com a testemunha: olha, por mais que você possa estar indignada com o crime, essa não é a sua função. A sua função é ir lá e falar para o juiz o que você viu.
tá bom? Então você não precisa querer fazer justiça, você não precisa querer gritar nem querer xingar. Então você sempre seja nocível no crime, na audiência trabalhista. Você vai sentar para testemunha e vai falar: quem defende a parte sou eu. Você não está aqui para puxar a sardinha para o lado do A nem para o lado do B. Você vai ser arrolada para falar sobre fatos. Só isso. E ainda justifica, fala para ela: se você quiser defender A ou B porque é seu amigo ou porque é seu inimigo, o juiz vai desconsiderar o seu depoimento, então não vai servir para nada o seu depoimento. Veja, fala para a testemunha não deixar transparecer sentimento, revolta, indignação, porque senão o depoimento pode ser simplesmente descartado, tá bom? Presta atenção, veja o que eu estou te falando aqui, é questão prática, questão do dia a dia. Você sabe a teoria, você sabe que a testemunha tem que ser arrolada, você sabe o momento, você sabe como ouvir, mas uma conversa dessa que você não tem, toda a sua prova pode ser perdida. Veja como que isso é importante. Falar com a testemunha, dizer para ela que quem defende o cliente é a parte, é você e não a testemunha. É uma conversa franca que você tem que ter. Você pode ter certeza que isso vai fazer total diferença lá na hora da audiência, tá bom? Vamos lá. Terceiro ponto importante, terceira coisa importante que você vai fazer quando você vai conversar com a testemunha. Você vai explicar para ela como tudo vai acontecer. Você vai sentar com a testemunha e vai explicar para ela a dinâmica dos fatos lá no dia, na hora da audiência. Você vai dizer para ela como que tudo vai acontecer, quem que vai falar com ela, onde que ela vai se sentar, que roupa que ela vai se vestir. Para quê? Para que você deixe ela confortável. A sua função nesse ponto é deixar a testemunha tranquila. Testemunha tranquila lembra dos fatos, testemunha nervosa se embaralha, perde raciocínio, não sabe efetivamente rememoriar aquilo que efetivamente aconteceu. Então, esse passo é fundamental para você. O ambiente da sala de audiência, meus amigos, vocês que frequentam, ou você que já frequentou pelo menos uma vez, sabe que é um ambiente tenso, é um ambiente naturalmente nervoso. Várias pessoas chegam na sala de audiência e falam para mim, juiz, eu tenho 60 anos, é a primeira vez que eu piso num fórum. Para muita gente é sinal de vergonha ir num fórum. Apesar de que testemunha não tem nada a ver, né? É um serviço público. Mas deixar a testemunha tranquila é fundamental para você e é sua função. O juiz, às vezes, vai deixar a testemunha ainda mais nervosa. Quando o juiz vira para a testemunha e fala, se você não falar a verdade, você pode ser presa, a pessoa que já estava nervosa fica mais nervosa ainda. Mas quando você faz uma boa preparação e explica para ela, você vai dizer assim, lá no dia da audiência, nós vamos esperar numa antessala, uma pessoa vai vir e vai nos chamar. Pode ser que me chame primeiro e chame você depois. Quando você entrar, você vai ser colocado na frente do juiz ou de um escrevente e o juiz vai te explicar que você vai prestar o depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade, tá? Então esse é um ponto muito importante. E você simplesmente vai responder o que o juiz está te perguntando. Simples assim, vai acabar. O juiz vai passar a palavra para mim, depois vai passar para o outro advogado, nós vamos fazer algumas perguntas e você vai embora. Veja, você está contextualizando para a testemunha ficar tranquila, para que ela saiba efetivamente como tudo vai acontecer. Você vai falar para ela, se o juiz for de alguma maneira nervoso, de alguma maneira grosso com você, fica tranquilo, fica tranquila, eu vou estar lá, eu vou também exigir que ele te trate com respeito. Se o advogado da outra parte for grosso, for grosseiro, eu vou estar lá, eu vou pedir para que ele te trate com respeito. Então você prepara o campo para a testemunha ir tranquila. Por quê? Porque testemunha tranquila lembra de tudo. Testemunha nervosa embaralha tudo, tá bom? Quarto ponto importante: esclarecer sobre a amizade íntima. Esse aqui é o maior alerta prático que eu posso te dar aqui hoje, tá? Quando eu falo alerta prático, chega perto do computador, do celular, assim, abre o ouvido. A minha vontade é falar assim, para que você possa esquecer, para que você possa escutar e nunca mais esquecer, tá? Você vai agora, nesse ponto da conversa, você vai falar com a testemunha sobre a contradita por amizade íntima. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Você vai esclarecer para a testemunha que quando ela chegar lá na frente do juiz, é fundamental que você fale para ela que o juiz vai perguntar se ela tem amizade íntima com a parte e você precisa esclarecer para ela
o que que é amizade íntima. Por quê? Muita gente confunde. Eu sei de várias histórias que a testemunha disse que era amiga da parte, quando na verdade não passava de colega de trabalho. Se você não fizer esse esclarecimento, você pode perder a testemunha sem um motivo real. Então, quando você for se entrevistar, você vai falar assim, ó, o João arrolou você como testemunha. Vai chegar lá no dia da audiência e o juiz vai te perguntar se você, testemunha, é amiga íntima do João ou não. O que que o juiz está querendo saber com isso? Não se vocês têm relação sexual, se vocês são namorados, porque a palavra íntima leva a essa compreensão. Mas não é isso que o juiz está perguntando. O juiz quer saber se o grau de amizade que vocês têm é aquele grau que te impede de dizer a verdade. Que se você tiver que dizer a verdade, sabendo que essa verdade vai prejudicar a outra parte, você prefere ficar em silêncio. Essa é a amizade íntima. O amigo íntimo prefere ficar em silêncio do que dizer uma verdade que pode machucar ou prejudicar o amigo. Agora, como é que você vai explicar isso para a testemunha? Você vai falar sobre fatos objetivos. Vocês frequentam a casa um do outro? Vocês vão em aniversário um do outro, um da família do outro? Vocês saem juntos? Vocês viajam juntos? Olha, se ela respondeu sim a pelo menos 3 dessas 4 perguntas, já era. Ela tem amizade íntima, a outra parte vai descobrir, ela vai falar isso para o juiz. Então, vamos relembrar. Você vai perguntar para ela: você frequenta a casa da parte? A parte frequenta a sua casa? Vocês vão em aniversários um do outro ou de parente um do outro? Vocês saem juntos para jantar? Já saíram mais de uma vez, né? Vocês viajam, já fizeram alguma viagem juntos? Ó, dessas 4 perguntas, se ela responder sim para pelo menos 3, já era, ela tem amizade íntima. Professor, mas elas saíram para jantar uma vez. Olha, sair para jantar uma vez jamais pode ser considerada amizade íntima. Eu já jantei com inúmeras pessoas, né, casais, que depois eu nunca mais vi. Então não é um fato isolado. Ah, são 2, são 3? Não, é um conjunto de fatores. Por isso que você vai dizer para a pessoa, o juiz vai te perguntar se você tem amizade íntima. O que que ele está querendo saber? Ele está querendo saber isso. Se vocês frequentam a casa uma da outra, se vocês viajam juntos, se vocês se falam todos os dias, se vocês vão no aniversário uma da outra. Se isso acontece, você vai falar sim, eu tenho amizade íntima, nós estamos sempre juntos. E aí o juiz vai te ouvir, não como testemunha, mas como informante. Agora, se não, se vocês se conhecem, são colegas de trabalho, até já foram na casa um da outra, mas foi esporadicamente, faz muito tempo, você vai dizer para o juiz que não. Eu sou colega de trabalho, eu a conheço, mas eu não tenho amizade íntima. Quinto ponto, meus amigos, você precisa falar para a testemunha, você precisa sentar com ela e mostrar para ela provas que já estão no processo. Para quê? Para evitar contradições. Mas, professor, com isso eu não vou estar influenciando no depoimento da testemunha? De maneira nenhuma. Você não vai mudar aquilo que ela viu, aquilo que ela sabe. Você vai mostrar peças do processo, porque o processo é público. Quando você se reúne, então, previamente com a testemunha, você pode mostrar para ela eventuais provas materiais que já estão lá no processo. Por quê? Porque isso vai ajudar a testemunha a lembrar de detalhes do fato e vai evitar contradição. Se a testemunha já foi ouvida previamente, como acontece geralmente no crime, né? A testemunha é ouvida na fase policial, depois é ouvida novamente lá na instrução, é fundamental que ela tenha acesso ao depoimento que ela prestou, tá? Isso pode, inclusive, acontecer lá no momento da audiência, mas o importante é que aconteça antes. Às vezes, meus amigos, a testemunha se confunde com detalhes pequenos. Por quê? Por conta do transcurso do tempo, tá? Um somatório de pequenas contradições pode acabar comprometendo. Então imagina, o acidente aconteceu há 5 anos atrás. E aí é natural que a testemunha acabe trocando a cor dos carros envolvidos, ela já não se lembra mais. Pode ser que ela troque o horário, que ela fale que foi à tarde, na verdade tem prova material de que foi de manhã. Então você precisa rememorar, relembrar a testemunha, mostrando para ela provas materiais, mostrando para ela depoimentos que foram colhidos na fase de polícia. Não tem nenhum problema que você faça isso, tá bom? Aliás, é fundamental que você faça isso, tá bom?